Olá, graça e paz. Hoje, domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Hoje é dia de celebrarmos 66 anos da IPSV. Em 2 cultos, agora às 9 da manhã, nós temos culto de gratidão a Deus, também às 18 horas. E nós estamos encerrando a semana do avivamento no primeiro dia desta semana em celebração. Deus abençoe sua vida, você que tem participado durante a semana, todos os dias 20 horas, você veio, participou, foi abençoado, foi ministrado, e que Deus possa de fato avivar a sua obra em minha vida e sua vida, em nossas vidas, na sua igreja, para a glória do Senhor. Uma semana diferente, mas quem se dedicou, esteve presente, tá de parabéns. Deus abençoe sua vida. Você foi o maior beneficiário de tudo isso, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que você também testemunha isso. Mas sem delonga, vou para a leitura do dia. Hoje, capítulo 23, e diz assim, nós estamos dando aqui uma sequência. Paulo terminou a terceira viagem missionária e Paulo agora está sendo acusado, julgado, está preso. Ele agora vai estar perante o Sinédrio. E diz assim, fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dito essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e judeus, e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, não achamos deste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sobre anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sobre pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema,
de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisas, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípadre. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. E da carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Pois bem, Paulo agora se apresenta perante o Sinédrio. O Sinédrio é composto de 70 líderes de Israel, 70 anciãos. Entre eles havia pelo menos 2 partidos grandes ali, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em anjos, já os saduceus não, e isso dividia-os em muitas das suas decisões. E foi nesse contexto que Paulo, fazendo a defesa ali da sua fé, Paulo usa a estratégia de jogar uns contra os outros, quando ele fala que ele está ali, e de fato estava, sendo julgado por causa de pregar, a ressurreição dos mortos. Era por isso que ele estava sendo julgado e da esperança que ele tinha em Cristo Jesus. Paulo sofreu ali um tapa no rosto, ali na boca, a mando do sumo sacerdote, Ananias. Paulo confronta como é que aquele que deveria estar no tribunal para julgar, para ouvir, ele excede em força, em violência. Na verdade, o Sinédrio já estava comprometido em levar Paulo a uma sentença final, ou seja, a gente vê nesse contexto, quando os tribunais estão viciados. Nós vivemos isso hoje dentro da nossa pátria, muitas pessoas sendo já levadas aos tribunais sem o processo legal que deve acontecer, e quando um juiz está nesse contexto, é complicado a quem recorrer, não é verdade? Aquele que deveria apenas usar a lei e reger pela lei, muitas vezes se faz senhor da lei. Então isso é complicado. Nós vamos orar muito pelo judiciário brasileiro, para que Deus restaure a verdadeira justiça no nosso país. Pois bem, Paulo então ele é tirado depois daquele contexto, porque houve um grupo que queria matar Paulo, inclusive planejaram uma grande cilada, fizeram um juramento ali de não comer nem beber até que conseguissem matar Paulo. Tamanha crueldade, violência, maldade no coração do homem. Como o ser humano consegue chegar? Ainda mais alguém que estava totalmente ligado a uma religião, a religião judaica, achando-se que estava sendo zeloso da lei. Na verdade, ele estava sendo senhor da lei, estabelecendo inclusive uma sentença de morte a um cidadão a qual eles não poderiam acusá-lo justamente, mas de fato injustamente estavam se vingando, não promovendo justiça. Tem gente que promove vingança e não promove justiça. Deus é justo, só Ele pode julgar sem sujar as mãos. Só Deus pode fazer justiça
e sair com as mãos limpas. Qualquer um de nós, se fizermos, nós vamos promover exatamente a injustiça, a violência, e ao invés de glorificar a Deus, nós vamos promover algo muito pior, a sua ira, né? E não é isso que nós devemos buscar. E diz que Paulo então é recolhido na fortaleza e de noite, versículo 11, que é o versículo chave desse texto aqui, de noite o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Eu posso dizer que aqui Paulo ganhou um seguro viagem, literalmente é isso. Jesus mesmo se colocou ao lado dele, olha o Deus Emanuel ali. Paulo que estava numa cilada, estava ali, olha, a vida dele já estava por um fio, já havia uma conspirata para matá-lo no dia seguinte. Pois bem, mas Jesus se pôs ao lado dele. E ao invés de abandoná-lo, Jesus disse assim: coragem, Paulo. Você testemunhou de mim aqui. Agora você vai testemunhar de mim em Roma. Da forma que você deu testemunho em Jerusalém, agora você vai dar o testemunho em Roma. Nada vai impedir disso. E nós vamos continuar na leitura do texto, a gente vai ver que nada, nem naufrágio, nem a picada de uma víbora, nada pode parar. O Senhor Jesus conduz a história. E Ele é o Deus presente na vida de Paulo. Paulo foi visitado, foi encorajado. Da mesma forma que o Senhor, é o mesmo Senhor que chegou para Josué e diz para ele ter coragem, ser forte e corajoso, não temer o homem, mas meditar na palavra dia e noite, confiar no Senhor. É o mesmo Deus que disse isso também para Moisés, é o mesmo Deus que vai dizer para Paulo: coragem. É o mesmo Deus que diz para nós hoje: coragem. Avance, confie no seu Senhor, Ele está comandando todas essas coisas. Pois bem, Paulo agora está assegurado de que, ainda que tudo cerque para dar errado, há o cuidado de Deus. A notícia dessa conspirata chega ao ouvido de Paulo através ali do seu sobrinho. Paulo então manda ele avisar o comandante, é avisado o comandante então fala assim: então não tem jeito, esse povo vai querer matar Paulo mesmo. Para proteger, porque Paulo é um cidadão romano, ele prepara aqui um batalhão inteiro para levar Paulo até onde está ali o governador da região, que era o governador Félix, para Paulo ser julgado perante ele, para que Félix pudesse julgar e que os seus acusadores apresentassem ali a acusação. Félix significa feliz mesmo, esse é o significado, e ele vai então receber Paulo para ser julgado. Ali inicia a prisão de Paulo em Cesareia, onde Paulo vai passar 2 anos preso, aguardando o seu julgamento. É um período também onde ele vai testemunhar do Evangelho da graça de Deus, fazer grandes defesas da fé. A lição de hoje é coragem. O Senhor Jesus põe ao seu lado para te fortalecer, para você testemunhar dele em todos os lugares. Que você seja essa pessoa corajosa para testemunhar de Jesus. Deus abençoe sua vida hoje, dia 23 de fevereiro de 2025. Até a próxima.